Quando eu abro o meu Instagram e vejo o Nicolas Ferreira de preto no fundo preto, eu já sei. Lá vem pedrada pesada contra o governo. Era previsível isso. É? O Nicolas, todo mundo estava esperando o vídeo do Nicolas. Será que o governo não podia ter se antecipado? Muito impressionante como o Palácio do Planalto, aliados do presidente Lula, reconhecem o poder de alcance do Nicolas, estão discutindo uma reação, mas ninguém me crava qual vai ser essa reação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um vídeo que tá bombando nas redes sociais e que tá deixando o governo Lula em pânico. O nosso patriota Nicolas Ferreira, um verdadeiro defensor da direita, soltou um vídeo denunciando a fraude bilionária do INSS e o negócio viralizou. Mas adivinha quem tá tentando apagar o fogo e proteger o PT? Isso mesmo, a Globo News. Os jornalistas militantes ficaram desesperados pelo fato do desgoverno não ter se mobilizado para antever o vídeo de Nicolas e fazer algo para apagar o incêndio. Sem contar que eles ficaram estarrecidos pelo fato do ministro da Comunicação não ter se antecipado a este problema. E olha que esse ministro da Comunicação foi trocado por Lula recentemente. O deputado Nicolas Ferreira ontem fez um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre a fraude no INSS, chamando de roubo dos velhinhos, dos aposentados. E esse vídeo acendeu um alerta no Palácio do Planalto. Conversei com integrantes do governo e também com integrantes da bancada do governo no Congresso. Eles estão preparando, está aqui no meu blog, uma reação. Estão orientando aliados a preparar um material, um roteiro ali, para ver como respondem a esse vídeo que já tinha, até hoje mais cedo, 70 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Por que tudo isso é muito importante? Porque eles têm um trauma do vídeo do Pix no comecinho do ano. Era previsível isso. É? O Nicolas, todo mundo estava esperando o vídeo do Nicolas. Será que o governo não podia ter se antecipado e já começado essa campanha para não ser só reativo? Tranquilo, se o Nicolas pôde fazer isso ontem, o governo podia ter feito anteontem, Sim. e não ficou parado. É do jogo, né? Político. E impressiona um governo que faz menos de 5 meses, né, substituiu o comando da comunicação, não ter antevisto e se antecipado. Eles têm realmente uma dificuldade com comunicação e mídias sociais. E de todos os jornalistas militantes, o Joel Pinheiro foi aquele que teve um pouco de sensatez. Ele reconhece e afirma que a oposição à direita do governo Lula é muito hábil em explorar esse tipo de escândalo, ao comentar o vídeo de Nicolas Ferreira sobre a fraude do INSS, além de afirmar que não há nenhuma fake news no caso. É um esquema que é relativamente fácil de compreender e cuja vítima desperta a compaixão e a empatia imediata de toda a população, né? Os aposentados desse país, tantos deles vivendo em condições de muita vulnerabilidade, sendo roubados mês a mês por instituições com descontos nunca aprovados, beneficiando pessoas que estavam comprando carro importado. Então, assim, é fácil de entender e toca uma ferida social brasileira. Então, o potencial dele era enorme. E, como costuma acontecer no Brasil de hoje, a oposição à direita do governo Lula, ela é muito hábil em explorar na comunicação esse tipo de esquema, esse tipo de escândalo, né? Quando eu abro o meu Instagram e vejo o Nicolas Ferreira de preto no fundo preto, eu já sei. Lá vem pedrada pesada contra o governo, não foi diferente agora. E por que é tão eficiente o vídeo dele, né? Bom, primeiro, é um vídeo que não tem uma mentira direta. Não dá para dizer que tem uma fake news ali, algo que ele traz que é um fato inventado, digamos assim. O que tem, aí sim, e que é do jogo político, é o uso dos fatos, ou um uso talvez seletivo dos fatos que estão disponíveis para contar uma determinada história, construir uma determinada narrativa, que no caso coloca o PT e a esquerda, de maneira geral, como especialmente culpados por esse escândalo. E isso é para ser debatido. O que a esquerda faria, o que o governo vai fazer? Por exemplo, vai mostrar ou tentar mostrar que não. Era uma coisa que perpassava vários partidos, que tem gente de todos os times, que quem votou para aprovar o fim da revalidação tinha gente da direita também. Essa é uma disputa de narrativa que está dada e que a política serve para esse tipo de disputa. Mas veja só a situação do governo, que situação desconfortável. O Lula está agora pedindo que aliados façam vídeos para rebater o Nicolas Ferreira. Se está tendo que pedir para que vídeos sejam feitos em resposta a alguma coisa,
É porque já foi, né? É porque já não está no lugar que deveria estar da comunicação. Não tá, o governo, claro que sendo governo é muito mais fácil de ser atacado, é um pouco confortável para um deputado de oposição. Uma situação um pouco mais confortável, mas mesmo assim, a situação está a seguinte: a gente tem o Nicolas com muita habilidade nas redes, criando e mantendo uma narrativa que se torna narrativa padrão na cabeça das pessoas, e o governo tentando correr atrás para dizer não é bem assim, na verdade o que aconteceu foi isso. Uma posição reativa, uma posição defensiva, e não a posição de alguém que está dando a sua linha narrativa como a primária, sabe? Quem tem essa linha primária está em grande vantagem. E hoje em dia é a direita, graças a deputados e a políticos muito habilidosos na rede, como o Nicolas Ferreira. E ressalto aqui, podemos discutir diversos aspectos do vídeo. Eu mesmo acho que ele diversas vezes ali faz uma escolha muito seletiva para tentar construir a história dele. Mas não tem uma mentira gritante ali no meio. Era absolutamente óbvio, inclusive a partir da experiência do Pix, que um deputado como o Nicolas Ferreira usaria mais esse escândalo contra o governo. E isso é do jogo político, não é surpreendente, era absolutamente previsível. Naquela ocasião do Pix, vocês vão lembrar que a deputada Érica Hilton foi quem efetivamente conseguiu reagir com alguma repercussão, do ponto de vista de explicar o que era a medida do governo e quando o governo voltou atrás e tudo mais, até com uma estética um tanto assemelhada, né? Ela fala muito bem e o governo não parece até aqui ter encontrado alguém dos seus próprios quadros capazes de produzir o efeito idêntico. Então, essa já é uma falha. Era previsível, do ponto de vista da comunicação, desde a primeira hora do primeiro dia, aqui mesmo no Estúdio I, né, chamamos atenção para a gravidade daquele escândalo, para uma natureza diferente do que costumamos abordar do ponto de vista de escândalos do INSS. Era um escândalo, não era mais um escândalo do INSS, era um escândalo diferente, em razão de afanar dinheiro da conta dos aposentados, e muitos sem nem saber que estavam sendo afanados. Então, o potencial de crise era grande, o start foi importante quando eles, a partir do ministro Lewandowski, do diretor da Polícia Federal e do ministro da CGU, chamaram a atenção para ocorrências, descontos indevidos que aconteciam desde 2019, portanto, tinha até uma possibilidade, né, de estratégia, que era de apontar uma fraude que estava sendo cometida há mais tempo e que foi identificada por esse governo. No entanto, a própria postura do então ministro da Previdência, Carlos Lupe, ela fez o governo ser hesitante. Tô trazendo essa memória toda, Sadi e amigos, porque era previsível que a oposição fosse utilizar, de alguma forma, esse escândalo na disputa política. O vídeo é de ontem, mas semana passada já se falava, por exemplo, em CPI, que é também uma frente, né, de ataque da disputa política. Me parece que o governo já deveria estar preparado, tanto para uma empreitada quanto para outra. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Queria te convidar a se inscrever em nosso canal, curtir e comentar e compartilhar também em todas as suas redes sociais. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Tássio e a gente se vê no próximo vídeo.